Heinrich Himmler foi o Reichsführer da SS, um membro proeminente do Partido Nazista da Alemanha e um dos homens mais poderosos da Alemanha nazista, principalmente conhecido por ser um dos principais arquitetos do Holocausto. Hoje vamos ver a maior traição que aconteceu dentro do alto escalão do Terceiro Reich. Fica até o final, pois essa história está repleta de detalhes. Como membro de um batalhão de reserva durante a Primeira Guerra Mundial, Himmler não viu serviço ativo ou combate. Após ingressar no Partido Nazista em 1923 e na SS em 1925, ele foi nomeado Reichsführer SS por Adolf Hitler em 1929. Nos 16 anos seguintes, Himmler transformou a SS de um batalhão de 290 homens em um grupo paramilitar de 1 milhão de membros. Ele era conhecido por suas habilidades organizacionais e por escolher subordinados altamente competentes, como Heydrich em 1931. A partir de 1943, ele foi tanto chefe da Polícia Criminal como ministro do Interior, supervisionando todas as forças policiais de segurança internas e externas, incluindo a Gestapo. Ele também controlava a Waffen-SS, que era o braço militar da SS. O interesse de Himmler pelo ocultismo e tópicos Völkisch influenciou o desenvolvimento da política racial da Alemanha nazista. Ele também incorporou simbolismo e rituais esotéricos na SS. Além disso, ele foi o principal supervisor dos programas genocidas da Alemanha nazista, formando o Einsatzgruppen e administrando campos de extermínio. Nessa capacidade, Himmler dirigiu o assassinato de cerca de 6 milhões de judeus, entre 200 mil e 500 mil ciganos e outras vítimas. Um dia antes do início da Operação Barbarossa, Himmler encomendou a elaboração do Generalplan Ost, que foi aprovado por Hitler em maio de 1942. O número total de civis mortos pelo regime nazista é estimado entre 11 a 14 milhões de pessoas, a maioria das quais eram cidadãos poloneses e soviéticos. No final da Segunda Guerra Mundial, Hitler nomeou brevemente Himmler como comandante militar e depois comandante do Exército de Substituição e plenipotenciário geral para a administração de todo o Terceiro Reich. Especificamente, ele recebeu o comando do Grupo de Exércitos Reno Superior e do Grupo de Exércitos Vístula. Como segundo no comando da SS e depois Reichsführer SS, Himmler estava em contato regular com Hitler para organizar homens da SS como guarda-costas. Ele, no entanto, não estava envolvido nas decisões de formulação de políticas do Partido Nazista nos anos que antecederam a tomada do poder. A partir do final da década de 1930, a SS era independente do controle de outras agências estatais ou departamentos do governo, e ele reportava apenas a Hitler. O estilo de liderança de Hitler era dar ordens contraditórias aos subordinados e colocá-los em posições onde seus deveres e responsabilidades se sobrepunham aos de outros. Dessa forma, Hitler fomentava a desconfiança, a competição e a luta interna entre os seus subordinados para consolidar e maximizar o seu próprio poder. Seu gabinete não se reuniu após 1938 e ele desencorajou os seus ministros de se reunirem independentemente. Hitler normalmente não emitia ordens por escrito, mas as transmitia oralmente em reuniões ou conversas por telefone. Ele também tinha Bormann transmitindo ordens. Bormann usava sua posição como secretário de Hitler para controlar o fluxo de informações e o acesso a ele. Hitler também promovia e praticava o Führerprinzip. O princípio exigia a obediência absoluta de todos os subordinados aos superiores, e assim, Hitler via a estrutura do governo como uma pirâmide, com ele mesmo, o líder infalível, no topo. Consequentemente, Himmler se colocou em uma posição de subserviência a Hitler e era incondicionalmente obediente a ele. No entanto, ele, como outros altos funcionários nazistas, tinha aspirações de um dia suceder Hitler como líder do Reich. Himmler considerava Speer um rival especialmente perigoso, tanto na administração do Reich como em um potencial sucessor de Hitler. Speer recusou-se a aceitar a oferta de Himmler de um alto posto, pois ele sentia que fazê-lo o colocaria em dívida com Himmler e obrigaria ele a permitir que Himmler tivesse uma palavra na produção de armamentos. Hitler chamava os interesses místicos e pseudo-religiosos de Himmler de sem sentido. Himmler não era membro do círculo íntimo de Hitler. Os dois homens não eram muito próximos e raramente se viam socialmente. Himmler socializava quase exclusivamente com outros membros da SS. Sua lealdade incondicional e esforços para agradar Hitler lhe renderam o apelido de O Fiel Heinrich. No papel de comissário do Reich para a consolidação da nacionalidade, Himmler estava profundamente envolvido no programa de germanização para o leste, especialmente na Polônia. Conforme estabelecido no Plano Geral para o Leste, o objetivo era escravizar, expulsar ou exterminar a população local e transformar o território em espaço para viver para os alemães étnicos. Himmler continuou seus planos de colonização no leste, mesmo quando muitos alemães eram relutantes em se mudar para lá, e apesar dos efeitos negativos no esforço de guerra. Os agrupamentos raciais de Himmler começaram com a Volksliste,
que classificava pessoas consideradas de sangue alemão. A lista incluía alemães que haviam colaborado com a Alemanha antes da guerra, bem como aqueles que se consideraram alemães, mas que mantinham uma posição neutra, aqueles que eram particularmente poloneses, mas podiam ser germanizados, e alemães que possuíam nacionalidade polonesa. Himmler deu ordens para que aqueles que se recusassem a ser classificados como alemães étnicos fossem deportados para campos de concentração, tivessem seus filhos retirados ou fossem forçados a trabalhos forçados. Sua crença de que está na natureza do sangue alemão resistir levou à conclusão de que os bálticos e eslavos que resistissem à germanização eram os mais compatíveis com os racialmente superiores. Ele afirmou que não permitiria que uma única gota de sangue alemão se perdesse ou se misturasse com uma raça estrangeira. O plano também incluía o sequestro de crianças no leste da Europa. Himmler insistiu o seguinte: obviamente, em uma mistura de pessoas como essa, sempre haverá alguns tipos raciais que podem ser utilizados. Portanto, acho que é o nosso dever tirar as crianças deles. Tirá-las do seu ambiente, se necessário, roubando-as. Ou venceremos qualquer sangue que pudermos usar para nós mesmos e dar-lhe um lugar entre nosso povo. Ou então, destruiremos aquele sangue. As crianças racialmente valiosas deveriam ser mantidas longe de qualquer contato com os poloneses e criadas como alemãs com nomes alemães. Himmler declarou o seguinte: acima de tudo, temos fé em nosso próprio sangue, que fluiu em direção a uma nacionalidade estrangeira ao longo da história alemã. Estamos convencidos de que nossa filosofia e ideais serão refletidos no espírito dessas crianças que racialmente nos pertencem. As crianças seriam adotadas por famílias alemãs. Aquelas crianças inicialmente reunidas e depois rejeitadas foram levadas para um gueto em Lodz, onde muitas acabariam morrendo. Em janeiro de 1943, Himmler registrou que 629 mil alemães étnicos haviam sido realocados. No entanto, muitos deles não foram morar nas fazendas esperadas, mas sim em campos ou abrigos temporários em cidades. 500.000 de residentes dos territórios poloneses anexados, bem como da Eslovênia, Alsácia, Lorena ou Luxemburgo, foram deportados para o governo geral ou enviados para a Alemanha para um trabalho forçado. Himmler deu instruções para que a nação alemã considerasse os trabalhadores estrangeiros trazidos para a Alemanha como uma ameaça à pureza do sangue alemão. De acordo com as leis raciais alemãs, relações sexuais entre alemães e estrangeiros eram proibidas e consideradas como contaminação racial. No início de junho de 1944, durante a Operação Overlord, as forças aliadas desembarcaram no norte da França. Em resposta, os alemães criaram o Grupo de Exércitos do Alto Reno, para enfrentar o avanço do 7º Exército dos Estados Unidos e do 1º Exército francês na região da Alsácia, ao longo da margem oriental do rio Reno. No final de 44, Adolf Hitler nomeou Himmler como comandante-chefe do Grupo de Exércitos do Alto Reno. Em setembro de 44, menos de um ano para o fim da Segunda Guerra Mundial, Hitler ordenou a Himmler a criação de unidades especiais do exército conhecido como Volkssturm, ou Exércitos do Povo, recrutando homens com idades entre 16 e 60 anos. Essa decisão provocou protestos no ministro de Armamento Albert Speer, que observou que trabalhadores especializados estavam sendo retirados da produção de armamento. Hitler acreditava que poderia recrutar até 6 milhões de homens e que essas novas unidades lançariam uma guerra do povo contra o invasor. No entanto, devido à falta de treinamento, armamentos adequados e equipamentos, os membros do Volkssturm não estavam preparados para o combate, resultando na morte de cerca de 175 mil deles nos últimos meses da guerra. Em janeiro de 1945, Hitler lançou a Operação Norwind, com o objetivo de abrir caminho através das linhas do 7º Exército dos Estados Unidos e do 1º Exército francês para apoiar as forças alemãs que atacavam na ofensiva das Ardenas. Apesar de algumas vitórias iniciais, a ofensiva alemã foi bloqueada pelos americanos, e em 25 de janeiro de 45, a operação alemã foi oficialmente encerrada. Nesse mesmo dia, Hitler nomeou Himmler como comandante do recém-formado Grupo de Exércitos Vístula, encarregado de defender a região da Pomerânia contra o avanço do Exército Vermelho. No entanto, essa nomeação foi criticada por Heinz Guderian, um general alemão que a considerou como um erro. A Operação Solstício, um ataque alemão na Pomerânia contra as forças soviéticas, não obteve sucesso. Em resposta, Hitler responsabilizou Himmler pessoalmente e acusou ele de não seguir as suas ordens. A situação piorou a ponto de Hitler substituir Himmler pelo general Gotthard em 20 de março. Himmler, que estava recebendo atenção médica desde fevereiro, fugiu para um sanatório. Essa série de eventos marcou a deterioração do relacionamento entre Hitler e Himmler, e a confiança de Hitler em seus assessores estava diminuindo. No início de 1945, o esforço de guerra alemão estava à beira do colapso e o relacionamento de Himmler com Hitler havia se deteriorado. Himmler considerou negociar independentemente um acordo de paz.
seu massagista, Felix Kersten, que havia se mudado para a Suécia, atuou como intermediário nas negociações com o conde Folke Bernadotte, que era o chefe da Cruz Vermelha sueca. Cartas foram trocadas entre os dois homens e reuniões diretas foram organizadas por Walter do RSHA. Em março de 1945, Himmler emitiu uma diretiva que ordenava que judeus fossem marchados das fortificações do sudeste na fronteira austro-húngara até Mauthausen. Ele desejava reféns para possíveis negociações de paz. E como você pode adivinhar, milhares morreram durante as marchas. Himmler e Hitler se encontraram pela última vez em 20 de abril de 45, no aniversário de Hitler em Berlim, e Himmler jurou lealdade inabalável a Hitler. Durante uma reunião militar naquele dia, Hitler declarou que não deixaria Berlim, apesar dos avanços soviéticos. Junto com Göring, Himmler deixou rapidamente a cidade após a reunião. Em 21 de abril, Himmler se encontrou com Norbert Masur, um representante sueco do Congresso Mundial Judaico, para discutir a libertação dos prisioneiros de campo de concentração judeus. Como resultado dessas negociações, cerca de 20 mil pessoas foram libertadas na Operação Ônibus Branco. Himmler afirmou falsamente na reunião que os crematórios nos campos haviam sido construídos para lidar com os corpos de prisioneiros que haviam morrido em uma epidemia de tifo. Ele também alegou taxas de sobrevivência muito altas nos campos de Auschwitz e Bergen-Belsen, mesmo quando esses locais estavam sendo libertados, e ficava claro que os seus números eram falsos. Gente, só para vocês se localizarem, a rendição alemã ocorreu em 8 de maio. Em 23 de abril, um pouco antes da rendição, Himmler se encontrou diretamente com Bernadotte no consulado sueco em Lübeck. Representando-se como o líder provisório da Alemanha, ele afirmou que Hitler estaria morto nos próximos dias. Esperando que os britânicos e americanos lutassem ao lado do que restava da Wehrmacht contra os soviéticos, Himmler pediu a Bernadotte que informasse o general Dwight Eisenhower que a Alemanha desejava se render aos aliados ocidentais e não à União Soviética. Bernadotte então pediu a Himmler que colocasse sua proposta por escrito e Himmler concordou. Enquanto isso, Göring havia enviado um telegrama, algumas horas antes, pedindo permissão a Hitler para assumir a liderança do Reich em sua qualidade de vice designado de Hitler. Um ato que Hitler, sob a influência de Martin Bormann, interpretou como uma demanda para renunciar ou enfrentar um golpe de Estado. Em 27 de abril, o representante da SS de Himmler no quartel-general de Hitler em Berlim, Hermann Feglen, foi pego vestindo roupas civis e se preparando para desertar. Ele foi preso e levado de volta ao Führerbunker. Na noite de 28 de abril, a BBC transmitiu um relatório de notícias da Reuters sobre as tentativas de negociação de Himmler com os aliados ocidentais. Hitler havia considerado Himmler como sendo leal apenas a Joseph Goebbels. Ele chamava Himmler de o fiel Heinrich. Hitler então ficou furioso com essa traição e disse àqueles que ainda estavam com ele no complexo do bunker que as negociações secretas de Himmler eram a pior traição que ele já conhecera. Hitler ordenou a prisão de Himmler e Fegelein foi julgado em tribunal marcial e fuzilado. Nessa época, os soviéticos haviam avançado até Potsdamer Platz, a apenas 300 metros da chancelaria do Reich, e estavam se preparando para tomar ele. Esse relato, combinado com a traição de Himmler, levou Hitler a escrever o seu testamento final. No testamento, concluído em 29 de abril, um dia antes do seu suicídio, Hitler declarou que tanto Himmler como Göring eram traidores. Ele retirou todos os cargos de partido e estado de Himmler e o expulsou do partido nazista. Hitler nomeou o grande almirante Karl Donitz como seu sucessor. Himmler se encontrou com Donitz em Flensburg e se ofereceu como segundo em comando. Ele sustentou que tinha direito a uma posição no governo provisório de Donitz como Reichsführer SS, acreditando que a SS estaria em boa posição para restaurar e manter a ordem após a guerra. Donitz rejeitou repetidamente as tentativas de Himmler e iniciou as negociações de paz com os aliados. Ele escreveu uma carta em 6 de maio, 2 dias antes da rendição alemã, demitindo formalmente Himmler de todos os seus cargos. Rejeitado por seus antigos camaradas e perseguido pelos aliados, Himmler tentou se esconder. Ele não havia feito extensos preparativos para isso, mas carregava uma caderneta de pagamento falsificada em nome do sargento Heinrich Hiesinger. Em 21 de maio, Himmler e 2 assistentes foram parados e detidos em um posto de controle em Bremenwald, estabelecido por 2 ex-prisioneiros de guerra soviéticos. Nos 2 dias seguintes, ele foi levado para vários campos e foi também levado para o campo de interrogatório civil britânico 31, perto de Lunenburg, em 23 de maio. Os oficiais notaram que os documentos de identidade de Himmler tinham um carimbo que a inteligência militar britânica tinha visto sendo usado por membros em fuga da SS. O oficial de serviço, capitão Thomas Sylvester, começou um interrogatório de rotina. Himmler admitiu quem era
e Sylvester tentou revistar o prisioneiro. Himmler foi levado para a sede do 2º Exército Britânico em Lunenburg, onde um médico o examinou. O médico tentou examinar o interior da boca de Himmler, mas o prisioneiro relutou em abri-la e virou a cabeça bruscamente. Himmler então mordeu um comprimido de cianeto de potássio escondido e caiu no chão. Ele morreu em 15 minutos, apesar dos esforços para expelir o veneno do seu sistema. Pouco depois, o corpo de Himmler foi enterrado em uma cova sem identificação perto de Lunenburg. A localização exata da cova permanece desconhecida. Comenta aqui embaixo se você gostaria de um vídeo completo sobre toda a trajetória de Himmler. Ainda existem muitas coisas que foram deixadas de fora desse vídeo. Se você acredita que esse vídeo tenha lhe agregado historicamente e queira apoiar mais ainda o nosso trabalho aqui no YouTube, eu vou deixar o Pix aqui na tela. Qualquer valor é muito apreciado. Que Deus abençoe a todos vocês e até breve.